Senhoras e senhores, é aqui que a precisão morre e a sorte começa. A voz dele, amplificada por um microfone pequeno preso na gola impecavelmente branca, soou mais alta que o crepitar da lenha dentro do meu forno. As luzes da produção de TV eram quentes, mais quentes que a brasa que eu conhecia tão bem, e faziam meus olhos de 67 anos arderem um pouco. Eu estava parado ao lado da minha criação, da obra da minha vida, e ouvia aquele homem, um chefe famoso chamado Ricardo Vargas, me transformar numa piada em rede nacional. Ele fez um gesto amplo com a mão, um gesto que parecia querer afastar a poeira de algo velho e inútil. Na minha cozinha, não contamos com adivinhação, contamos com tecnologia. A câmera virou para mim. O rosto do operador esperando uma reação, um protesto, talvez um xingamento de um velho teimoso. Mas eu não disse nada. Apenas passei a mão calejada pela lateral do forno, sentindo o calor familiar dos tijolos que eu mesmo assentei há mais de 40 anos. Cada tijolo daquele tinha uma história, uma marca, uma mancha de fumaça que contava sobre milhares de pães, centenas de leitões e incontáveis alegrias que saíram dali. Para ele era uma relíquia, um pedaço de museu. Para mim, era o coração da minha cozinha. E ele tinha acabado de zombar do meu coração na frente da minha cidade inteira. O silêncio da pequena plateia, formada por meus vizinhos e amigos, foi a pior parte. Era um silêncio de constrangimento, de pena. Naquele momento, eu não era mais o seu Mário, o mestre assador que todos conheciam e respeitavam. Eu era apenas o velho do forno a lenha, o símbolo do atraso. E a pior parte, eu sabia, com a certeza de quem conversa com o fogo todos os dias, que ele não fazia a menor ideia do que estava falando. Meu nome é Mário Teixeira. Tenho 67 anos, e há quase 50 deles eu sou o que o povo aqui de Socorro, no interior de São Paulo, chama de assador. Não é um título que se aprende em faculdade, não tem diploma na parede. Meu diploma são as minhas mãos, grossas e manchadas pelo calor, que sabem a temperatura de um forno só de chegar perto. Meu conhecimento está no meu nariz, que sabe a diferença do cheiro da lenha de laranjeira para de eucalipto e o que cada uma faz com o sabor da carne. Eu não me orgulho disso como quem se orgulha de um troféu, mas sim como um agricultor se orgulha da terra que ele entende, que ele cultiva. É um orgulho silencioso, um respeito pelo ofício. Aquele forno que o chefe Ricardo Vargas desprezou. Ele não nasceu pronto. Eu o construí com meu falecido pai, quando eu era um rapazola de 20 e poucos anos. Usamos tijolos refratários, sim, mas a liga foi feita com barro da beira do rio, misturado com areia fina e um pouco de açúcar, uma técnica que meu avô aprendeu com o avô dele. Ele não é perfeito. A boca é um pouco mais larga de um lado. A cúpula tem uma pequena inclinação que só eu percebo, mas não são defeitos, são a personalidade dele. São essas imperfeições que criam as correntes de calor que eu conheço como a palma da minha mão. Eu sei exatamente onde o calor é violento, perfeito para selar uma picanha e criar aquela crosta pururuca. Sei onde ele é gentil. Um calor úmido que abraça um pernil por 8 horas até a carne se soltar do osso com um suspiro. Aquilo que o chefe chamou de adivinhação, eu chamo de diálogo. Eu converso com o fogo e com o barro todos os dias da minha vida. É uma história longa, a minha e a desse forno. E antes de continuar a contar o resto, o que aconteceu meses depois daquela humilhação, eu queria agradecer ao pessoal do canal A Carta na Manga por me darem um espaço para falar. Se você que está ouvindo também acredita que a experiência vale mais que qualquer manual de instruções, já se inscreve aí para dar uma força. Ajuda a gente a mostrar que nem tudo que é antigo é ultrapassado. Bom, o programa dele, Prato de Ouro, estava fazendo uma caravana pelo interior, buscando, segundo eles, resgatar os sabores autênticos do Brasil. Vieram na minha pequena cantina, que fica na beira da estrada, atraídos pela fama do meu leitão assado.
A produção foi gentil no começo. Me trataram como uma espécie de tesouro local. Mal sabia eu que, para o chefe Ricardo, eu não passava de um cenário rústico para ele brilhar. Ele e sua equipe de branco pareciam astronautas chegando num planeta desconhecido. Mediam tudo com termômetros a laser, anotavam em pranchetas e falavam uma língua que não era a minha, cheia de sous-vide, reduções e esferificações. Eles não estavam ali para aprender, estavam ali para julgar, e o julgamento deles já estava decidido muito antes de provarem a minha comida. Aquele dia da gravação foi longo. O chefe Ricardo, para provar seu ponto, decidiu que um dos desafios para os competidores do programa seria usar o meu forno. "Vamos ver quem consegue domar a fera", ele disse, piscando para a câmera. A proposta era fazer uma coisa simples, que não tem erro. Um pão recheado com linguiça, um clássico da nossa região. Enquanto a equipe arrumava as bancadas, eu me aproximei dele, sem querer aparecer, só para dar um toque, de profissional para profissional. "Chefe", eu disse, com toda a humildade, "essa fornalha tem manha. O calor não é igual em todo canto. Para esse pão, o segredo é deixar ele mais profundo, um pouco à esquerda do centro. Ali o bafo circula que nem um abraço, assa por igual." Eu apontei com o queixo para o lugar exato, um ponto no lastro de pedra que eu conhecia pela cor, um cinza um pouco mais claro que o resto. Ele me olhou de cima a baixo, um sorriso fino no canto da boca. Segurava um aparelho que parecia uma pistola preta. Ele apontou o laser vermelho para dentro do forno, olhou para a telinha digital e anunciou alto para que todos ouvissem: 342 graus na sua esquina, seu Mário. 340 no centro, uma variação insignificante para a termodinâmica moderna. Depois se virou para mim e falou baixo, como quem conta um segredo a uma criança: "Obrigado pela dica folclórica, mas nós vamos nos guiar pela ciência, ok?" Eu senti meu rosto queimar. Dica folclórica. Ele tinha embalado meus 50 anos de experiência num papel de anedota, de superstição. Eu apenas assenti com a cabeça e me afastei, voltando para o meu canto perto da porta da cozinha. De lá, eu assisti em silêncio. Vi o competidor, um rapaz novo e cheio de boa vontade, seguindo as ordens do chefe. Ele colocou o pão exatamente onde a ciência mandava, no ponto mais quente, o ponto que, segundo o termômetro, era o ideal. Eu sabia o que ia acontecer. O calor direto da brasa vindo da lateral é um calor feroz, agressivo. Ele ataca a massa. O calor que assa de verdade é o que a cúpula de tijolos armazena e devolve. Um calor lento, paciente, que vem de cima para baixo. O aparelho dele media a temperatura do ar, mas não entendia a natureza do calor. 20 minutos depois, o cheiro de queimado começou a subir. Não era o cheiro tostado e delicioso de pão assado, era o cheiro acre de carbono, de erro. Quando tiraram o pão, ele era a imagem da arrogância do chefe. De um lado, uma casca negra, dura como pedra, amarga. Do outro, uma palidez de massa crua, que não teve tempo de crescer direito. O pior não foi o erro. Gente de cozinha erra, é normal. O pior foi a reação dele. Ricardo Vargas pegou o pão fracassado, mostrou para as câmeras e, com a maior tranquilidade do mundo, disse: "Vejam, senhoras e senhores, a prova do que eu disse. Um instrumento sem controle gera um resultado sem controle. É uma loteria." Ele usou o próprio erro, causado pela sua teimosia, para validar a sua teoria e, mais uma vez, humilhar o meu método. A edição do programa, semanas depois, foi ainda mais cruel. Cortaram meu aviso, minha dica folclórica, e só mostraram o pão queimado, seguido da fala triunfante do chefe, com uma música cômica no fundo. Meus vizinhos me ligavam, alguns rindo, outros sem graça. Na TV, para todo o Brasil, eu virei a personificação do fracasso rústico. Meses se passaram. Minha vida voltou ao normal, ao ritmo da lenha queimando e da massa crescendo.
Até que um dia recebi um telefonema da produção do Prato de Ouro. Eles estavam me convidando, com todas as despesas pagas, para assistir à grande final do programa, ao vivo, num estúdio chiquíssimo em São Paulo. Disseram que era uma homenagem às raízes da culinária brasileira. A ironia era tão grossa que eu quase engasguei. Eles não queriam o Mário Assador, queriam o personagem que eles criaram. O velhinho do forno a lenha, um bibelô simpático para decorar o palco moderno deles. Minha primeira vontade foi dizer não, mas minha esposa, a Cida, com a sabedoria de sempre, me disse: Mário, vá, não por eles, vá pelo seu ofício, vá para representar seu pai, seu avô. Vá e mostre que o respeito não se mede com um termômetro a laser. E foi por isso que eu aceitei. Mal sabia eu que o destino estava preparando o palco não para uma homenagem, mas para uma lição. O estúdio da final era em São Paulo, um lugar que parecia outro planeta. Não tinha cheiro de mato nem de fumaça de lenha. Tinha um cheiro gelado de ar-condicionado e perfume caro. Tudo brilhava. O chão, as bancadas de aço inox, até a testa do chefe Ricardo Vargas sob as luzes fortes. Eu estava sentado na primeira fila da plateia, me sentindo um pinguim de casaca no meio do deserto. Eles me puseram ali como a tal homenagem, mas a verdade é que eu era um objeto de decoração, o toque rústico do espetáculo. O chefe Ricardo estava no seu auge. Deslizava pelo palco, a voz firme, o sorriso ensaiado, explicando para o Brasil a maravilha da cozinha moderna que equipava os dois finalistas. Aqui, nada é deixado ao acaso, ele dizia. Temos fornos alemães com controle de umidade, sondas de temperatura interna, programas de cozimento computadorizados. A precisão é absoluta. Então ele anunciou o prato final, o desafio que valia o prêmio. Um carré de cordeiro com crosta de mel e ervas. Um prato delicado, traiçoeiro. O mel, como todo assador de beira de estrada sabe, é um perigo. Ele queima num piscar de olhos. Vira um carvão amargo antes que o calor tenha tempo de chegar ao coração da carne. Eu me ajeitei na cadeira, o corpo já prevendo o desastre. Vi os dois finalistas, dois jovens talentosos, mas com olhos que só sabiam ler painéis digitais, programarem seus fornos caríssimos com uma confiança que chegava a doer. Eles pincelavam o mel no cordeiro, inseriam as sondas e davam iniciar no programa que a máquina recomendava. Não demorou muito. Primeiro veio o cheiro, aquele cheiro específico e cruel de açúcar queimando. Um dos finalistas, uma moça chamada Ana, foi a primeira a abrir o forno. A fumaça que saiu não era um vapor perfumado, era uma fumaça escura, de funeral. Ela tirou a peça de carne de lá e o silêncio no estúdio foi pesado. O carré de cordeiro estava destruído. A crosta de mel não estava dourada, estava preta, carbonizada e grudada na carne como uma armadura de piche. O outro finalista, um rapaz chamado Lucas, vendo o desastre da colega, tentou uma abordagem diferente. Baixou a temperatura. O resultado foi diferente, mas igualmente trágico. A crosta não queimou, mas o calor brando não foi suficiente para cozinhar o interior. Ao cortar, a carne estava crua, sangrando, fria no centro. O pânico se instalou. Os finalistas estavam à beira das lágrimas. Eles tinham seguido as instruções da máquina, a tal da precisão absoluta, e ela os tinha traído. E foi aí que o espetáculo começou a desmoronar. O chefe Ricardo Vargas, o maestro daquela orquestra tecnológica, perdeu a batuta. Ele caminhava de uma bancada para a outra, a testa franzida, o sorriso desaparecido. Ele provou um pedaço da carne queimada da Ana e fez uma careta de nojo. Tentou ajudar o Lucas, sugerindo dar um choque térmico numa frigideira, aumentar a ventilação do forno, um monte de termos técnicos que soavam como rezas desesperadas. Mas ele não tinha a resposta.
A sua ciência, os seus aparelhos, os seus gráficos de computador não sabiam como resolver um problema tão antigo quanto o próprio fogo. E as câmeras impiedosas registravam tudo. O grande chefe, o guru da tecnologia, estava completamente perdido, olhando para 2 pedaços de carne estragados como se olhasse para a prova irrefutável de sua própria ignorância. E do meu assento na primeira fila, eu via tudo com uma clareza triste. Eles estavam tentando mandar na comida, dar ordens ao calor, e o calor, como a natureza, não obedece a ordens. Ele precisa ser compreendido. Em meio ao caos, com os finalistas desolados e o chefe Ricardo gaguejando desculpas técnicas, o diretor do programa, num ato de puro desespero para salvar a transmissão ao vivo, mandou o apresentador improvisar. O homem, com um sorriso amarelo, se virou para mim. "Seu Mário", ele disse, a voz soando artificialmente animada. "O senhor, que é a nossa grande homenagem da noite, uma vida inteira domando o fogo. Que luz a sua experiência pode nos dar num momento como este?" Os holofotes todos viraram para mim. O chefe Ricardo me fuzilou com os olhos, um misto de raiva e desprezo, como se a simples menção do meu nome fosse uma ofensa à sua ciência. Eu não respondi ao apresentador. Meus olhos encontraram os do rapaz, o Lucas. Ele estava encostado na bancada, o avental branco manchado de mel queimado, os ombros caídos em derrota. Ele olhou para mim, não como quem pede uma dica, mas como quem pede socorro. E foi para ele que eu me levantei. Devagar, sentindo o joelho reclamar um pouco, eu subi os 2 degraus do palco. O silêncio no estúdio era tão grande que eu podia ouvir o zumbido dos refletores. Passei reto pelo forno computadorizado, nem olhei para ele. Fui até a bancada do Lucas. "Meu filho", eu disse, a voz baixa, só para ele ouvir. "Esquece essa máquina 1 minuto. Ela só sabe falar uma língua, a do calor seco, do vento quente. Ela grita com a comida. Para esse cordeiro, a gente precisa de um calor que saiba sussurrar. Você tem uma frigideira de ferro aí?" Ele, confuso, apontou para uma panela pesada, preta, pendurada num gancho. Eu a peguei. O peso era bom, familiar. É disso que a gente precisa. E de um pouco de paciência. Minha intervenção não foi um discurso. Foi uma ação. Pedi para ele pegar a outra peça de cordeiro, a que ele ainda não tinha estragado. "Primeiro, fogo alto aqui na boca do fogão", eu instruí, colocando a frigideira sobre a chama. "Não tenha medo do fogo. A gente precisa de um susto na carne." Enquanto a frigideira esquentava até soltar uma fumacinha, eu disse: "Nada de mel agora. O mel entra depois, ele é delicado, não gosta de violência." Quando a frigideira estava no ponto, eu mandei ele colocar a carne. O chiado que fez ecoou pelo estúdio. Ouvi isso? É a carne cantando. Ela está criando a primeira casquinha, guardando todo o suco e o sabor lá dentro. Vire de todos os lados, rápido. Depois que a carne estava selada, dourada por todos os lados, eu disse: "Agora sim, pode passar o mel, com carinho." Enquanto ele pincelava a mistura de mel e ervas na carne quente, eu fui até o forno moderno dele. Olhei para aquele painel cheio de luzes e pedi: "Põe em 160 graus, só isso, e desliga a ventoinha. A gente não quer vento, a gente quer bafo." Pedi também uma assadeira com 2 dedos de água quente que coloquei na parte de baixo do forno. O vapor da água ia criar a umidade que a máquina não sabia fazer. Ia impedir o mel de queimar e ajudar o calor a cozinhar o interior da carne de forma lenta e gentil. Era o princípio do meu forno a lenha, traduzido para a língua da eletricidade. Colocamos o cordeiro no forno. O rapaz me olhou, esperando eu dizer o tempo. "Não tem tempo no relógio", eu disse. "O tempo está no seu nariz e nos seus dedos. Quando o cheiro de erva assada ficar mais forte que o cheiro de mel, está quase na hora. Daqui a pouco você vai abrir e com a ponta do dedo vai apertar a carne. Ela tem que estar firme, mas ceder um pouco, como a palma da sua mão." E ficamos ali, em silêncio,
esperando. 20 minutos depois, o aroma que encheu o estúdio era divino. Tirei o cordeiro, deixei descansar por 5 minutos como se deve. Então, entreguei a faca para o rapaz. Corta, eu disse. Ele cortou, uma fatia perfeita. A crosta brilhava numa cor de caramelo escuro, intacta. E por dentro, a carne exibia um tom de rosa perfeito, úmido, liberando um suco transparente sobre a tábua. O estúdio inteiro prendeu a respiração. A câmera deu um close naquela fatia e no telão gigante o Brasil viu o que a experiência, a calma e o respeito pela comida podiam fazer. A carta na manga não era um truque, era a sabedoria. A imagem da fatia perfeita de cordeiro no telão gigante calou o estúdio por uns 5 segundos. E então um som começou. Não foi do apresentador nem dos jurados. Foi de um senhor lá no fundo da plateia que se levantou e começou a bater palma. Devagar, mas com força. Logo, a mulher ao lado dele se levantou. E mais um, e mais outro. E em menos de 1 minuto, o estúdio inteiro estava de pé, aplaudindo. Mas eles não estavam aplaudindo o finalista ou o programa. Os rostos estavam todos virados para mim. Foi um aplauso sincero, barulhento, que me deixou sem graça. Eu só assenti com a cabeça, agradecendo, com o coração um pouco mais acelerado. Chegou a hora do julgamento. Os outros 2 jurados, uma chefe de cozinha mais tradicional e um crítico gastronômico, provaram a carne com uma reverência quase religiosa. As palavras deles eram música. Equilíbrio impossível, disse a chefe. Uma suculência que eu não encontrava há anos, disse o crítico. A crosta está doce, mas não enjoativa, crocante, mas não amarga. O ponto da carne é o ponto dos sonhos de qualquer cozinheiro, é a perfeição. Todas as câmeras, então, se viraram para o chefe Ricardo Vargas. O prato foi colocado na frente dele. Ele pegou o garfo e a faca com uma rigidez de robô. Cortou um pedaço minúsculo, levou à boca, mastigou 1, 2, 3 vezes, os olhos fixos no nada. O estúdio esperava, em silêncio absoluto. Ele engoliu em seco. Pousou os talheres devagar ao lado do prato. Limpou a boca com o guardanapo. Então, sem conseguir me olhar nos olhos, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro no microfone. O ponto está irretocável. A caramelização está correta. Foi a confissão mais dolorosa e mais curta da história da televisão. Dizer que estava correto foi o máximo que seu orgulho permitiu, mas para quem ouvia foi uma admissão de derrota completa. O rei estava nu. O resultado era óbvio. Lucas foi anunciado o grande vencedor do prato de ouro. O rapaz chorava de alegria, abraçou a família, levantou o troféu dourado enquanto a chuva de papel picado caía. Mas então ele fez algo que ninguém esperava. Pediu o microfone ao apresentador, caminhou até o centro do palco e, com o troféu na mão, se virou para mim. Essa noite eu aprendi a lição mais importante da minha vida, ele disse, a voz embargada. Eu aprendi que a melhor tecnologia que um cozinheiro pode ter são os seus sentidos, a sua intuição, o seu respeito pelo ingrediente. E quem me ensinou isso não foi um manual ou uma máquina, foi o seu Mário. Ele ergueu o troféu na minha direção. Portanto, esse prêmio não é meu. A vitória, a lição, a honra é toda do Senhor. Foi a gota d'água. O crítico gastronômico pegou o microfone da bancada e completou. Ricardo, você vive falando em precisão. Hoje, o Brasil viu o que é a verdadeira precisão. A precisão de 50 anos de prática, de respeito ao fogo. Uma tecnologia humana que nenhum dinheiro pode comprar. Eu só via o vulto do chefe Ricardo. Ele estava parado no canto escuro do palco, sozinho. Ninguém olhava para ele, ninguém falava com ele. As câmeras o tinham esquecido. O centro do universo, naquele momento, era um velho assador de socorro, que estava no palco, sem jeito, com um jovem campeão lhe estendendo um troféu e o agradecendo. Eu não aceitei o troféu.
Apenas coloquei a mão no ombro do rapaz e disse: "O mérito é seu, filho. Você tem boas mãos." Apenas aprendeu a ouvir o que a comida estava pedindo. Aquele mundo de luzes, câmeras e aplausos ficou para trás, em São Paulo. Eu voltei para a minha cantina em Socorro, para o meu silêncio, para o cheiro de mato molhado de manhã. 2 dias depois da final, antes mesmo de o sol nascer, eu já estava aqui, acendendo a lenha no meu forno. O calor dele no meu rosto era como o abraço de um velho amigo. E enquanto eu olhava as primeiras chamas lamberem a madeira, eu fiquei pensando em tudo aquilo. A vitória não foi minha. A derrota não foi do chefe Ricardo. A lição foi para todos nós. A gente vive num mundo com pressa, que acha que a tecnologia pode comprar qualquer atalho. O chefe Ricardo, com todos aqueles aparelhos e nomes complicados, só queria uma coisa: controle absoluto. Ele achava que se pudesse medir, pesar e programar tudo, o resultado seria sempre perfeito. Mas ele se esqueceu que a comida tem alma. A carne, o trigo, a lenha, são coisas vivas, que reagem, que respiram. Não se pode dar uma ordem para um pão crescer mais bonito ou para uma carne ficar mais macia. Você tem que pedir com jeitinho. E esse jeitinho é o que a gente chama de experiência. É uma sabedoria que não está nos livros, está nas mãos, no cheiro, no som das coisas. É um diálogo silencioso que só o tempo ensina a gente a ter. O verdadeiro prêmio daquela noite não foi o troféu, nem ver a arrogância ser castigada. O verdadeiro prêmio veio 1 semana depois, quando o meu telefone tocou. Era o Lucas, o rapaz que venceu. Ele me ligou, agradeceu de novo e depois, com uma voz cheia de empolgação, me perguntou as medidas da boca do meu forno. Ele disse que ia construir um menorzinho na cozinha do restaurante novo que ele ia abrir. Disse que queria aprender a conversar com o fogo. Naquele momento, eu senti uma alegria que nenhuma plateia do mundo poderia me dar. A semente daquela sabedoria antiga do meu pai, do meu avô, tinha sido plantada numa terra nova. O respeito tinha vencido, e isso era tudo que importava. Aquela noite na TV me ensinou uma coisa. Todo mundo tem uma carta na manga, um conhecimento que o diploma não mostra, que o dinheiro não compra, uma habilidade que a gente aprende com a vida, com os tombos, com a paciência. Qual é a sua história? Qual foi o dia em que o seu conhecimento, aquele que os outros talvez chamassem de folclore, resolveu um problema que ninguém mais conseguia? Conta pra gente aqui nos comentários. Eu prometo que vou ler com todo o carinho. E se você gostou do meu relato, se inscreve aí no canal A Carta na Manga, para ouvir mais histórias de gente que, como eu, acredita que o conhecimento de verdade mora no coração e nas mãos.